Os casos de malária aumentaram em mais de 60% só nos últimos 2 anos no Amazonas. O estado concentrou o maior número de registros da doença em todo o país. No episódio de hoje, vamos falar de protozoários, um reino bastante presente ao nosso redor. Olá a todos, esse é o 13º episódio de O Debate, um podcast realizado por 3 alunos da Bahia. Eu sou a Manuela. Eu sou o Gabriel. O episódio de hoje será um pouquinho diferente, pois não contará com a total presença de Fran. Bem, lembrando que mudamos o dia do podcast. Agora os episódios são postados no dia de quarta-feira, mas continuaremos trazendo profissionais acadêmicos formados aqui para sanar suas dúvidas e ajudar você. Então, o que são esses protozoários? Olha, eles fazem parte do reino protista, eles têm a célula eucariota, ou seja, eles têm a célula eucariota, ela tem uma diferença na sua complexidade, ela é um pouquinho diferente na sua estrutura, diferente da procariota, né? A eucariota é basicamente, a sua principal característica é que apresenta um núcleo delimitando o envoltório nuclear, ou seja, não fica disperso o líquido, fica ali contido num cantinho. Os protozoários, eles são unicelulares, ou seja, apresentam uma única célula. São heterotróficos que não produzem o seu próprio alimento, eles pegam o alimento do outro ou comem o outro. Podem viver em água salgada, doce ou terra úmida. Eles são mais aquáticos, estão mais presentes em lugares escuros, assim. Ô Manu, eu ouvi falar que eles também podem viver em animais, né, como mosquitos. Sim. Eles são parasitas. A maioria dos protozoários são parasitas, que podem viver em outros seres vivos e podem causar doenças nesses seres vivos ou ajudá-lo na sua vida. Existem protozoários que ajudam na decomposição do alimento para um ser vivo, e tem outros que causam doenças, e é isso que o Gabs vai explicar daqui a pouco. Eles fazem a reprodução sexuada e assexuada. Sexuada, que precisa de um parceiro, e assexuada, que é ele mesmo ali, ou ele se divide e faz ali só ele mesmo a reprodução. Agora vamos falar um pouco sobre os ciliados, os esporozoários, os flagelados e os pseudópodes. Os ciliados são protozoários de maior complexidade e os mais especializados quanto à estrutura de suas células. Eles apresentam locomoção por meio dos batimentos de cílios. As células deles apresentam 2 núcleos, o micronúcleo e o macronúcleo. Eles são de água doce e marinhas, quase todos de vida livre. Os ciliados eles podem se reproduzir sexualmente por conjugação ou assexuadamente por fissão binária. Durante a conjugação, a reprodução sexuada, 2 ciliados entram em contato com o outro, formando uma ponte citoplasmática entre eles. Sobre os esporozoários, são eucariotos unicelulares e heterotróficos, ou seja, eles são seres vivos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles possuem uma estrutura muito importante, né, denominada vacúolo pulsátil, que armazena todo o excesso de água para fazer o controle do osmótico, que são encontrados apenas em protozoários de água doce. Agora um pouco sobre os flagelados. Eles são micro-organismos unicelulares que se movimentam através do batimento de flagelos. As células dos flagelados geralmente têm a forma oval, alongada ou esférica mesmo. Eles apresentam um único tipo de núcleo envolvido por uma película rígida, que é chamada de carioteca, os que habilitam a serem classificados como seres eucariontes. Agora sobre os pseudópodes. Os pseudópodes são estruturas citoplasmáticas encontradas em alguns eucarióticos, por exemplo, em amoebosas.
Os pseudópodes, eles podem ser grandes e rombos, no caso compridos, ou mesmo afilados, e também eles podem estar reforçados por filamento do citoplasma. Bem, como o Fran e Manuela disseram, os protozoários, eles são seres eucarióticos, unicelulares, ou seja, eles são compostos apenas por uma célula e podem ter vida livre, né? Podem estar no ambiente soltos ou pode ter um estilo de vida parasitário, tá? E agora eu vou citar para vocês justamente doenças causadas pelos protozoários, que é quando eles têm esse estilo parasitário, é quando eles habitam um outro ser, tá? Que eles vão trazer alguns problemas para vocês. Vamos começar com a amebíase. Ela é causada pela entamoeba estolítica, um protozoário chamado entamoeba estolítica, tá bom? A sua forma de contaminação ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados, tá? Então, por exemplo, aquelas pessoas que moram muito em baixada ou aqueles processos de falta de higiene em alimentos podem causar esse protozoário que ele fique lá dentro daquele alimento, certo? Quando a entamoeba entrar no teu corpo, ela vai te causar ulcerações, que é quando as paredes, tanto ou do intestino ou do estômago, elas começam a ter alguns buracos, certo? Essa entamoeba, ela vai prejudicar principalmente os intestinos, causando algumas alterações intestinais. Aí, por conta dessas alterações, a pessoa vai ter diarreia intensa, que de vez em quando pode vir com sangue, tá? Outros sintomas que ela vai aparentar, por exemplo, são fraqueza, febre, gases, calafrios, cólicas intestinais, vômitos e náuseas, tá bom? Por ela estar agindo justamente no intestino, o exame para identificar a amebíase vai ser feito por fezes. Geralmente é teste feito por fezes, certo? A forma de prevenção, principalmente é o saneamento básico, lavar a mão, ferver água, tá? E geralmente o tratamento utilizado são medicamentos apropriados, prescritos, claros, por médicos, para combater a entamoeba, ok? Quando ela chegar no teu intestino, ela formará colônia, certo? Vamos para a próxima doença. Bem, vamos começar agora com a doença de Chagas. Ela leva esse nome graças ao biólogo Carlos Chagas, que descobriu ela. Ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que geralmente habita o besouro chamado barbeiro, popularmente chamado de barbeiro, certo? Quando você encontrar esse besouro, você não pode matar ele. O mais recomendado a se fazer é pegar este besouro, colocar dentro de um plástico e se livrar dele na natureza, ok? Vamos seguir. A contaminação pela doença de Chagas pode acontecer pela picada do mosquito, pelo próprio sangue, às vezes, no mosquito, por fezes do mosquito. Então, por isso que é importante não se matar o besouro, tá? Ele geralmente fica em casas de taipa ou aquelas casas de barro, casas de madeira, enfim, e de barro, beleza? A pessoa que é portadora de doença de Chagas, ela pode ter a doença por até 10 anos. É muito tempo. E aí é o seguinte, para se realizar o diagnóstico da doença de Chagas, é realizado um exame de sangue, tá bom? Então, quando você vai doar sangue, eles perguntam se você já teve ou tem doença de Chagas. Os hemocentros fazem exame para diagnosticar se você está com doença de Chagas, beleza? Ela vai atacar teu sistema circulatório, principalmente o coração. Então, ela pode te levar à morte. Alguns dos sintomas que ela vai ter é febre, mal-estar, aumento do fígado, do baço e por aí vai, gente. É tanto sintoma que essa doença pode causar. A próxima é a giardíase. Ela é causada pelo protozoário Giardia lamblia. Giardia lamblia. Como ocorre a contaminação dele? Por falta de higiene, por ingestão de alimentos e água contaminado e por contato sexual com uma pessoa que esteja com a giardíase, certo? Ela vai atacar o intestino delgado, ela vai te causar diarreias, vai te levar à desidratação por conta dessas diarreias, a pessoa vai ter perda de peso, cólicas intestinais, fezes gordurosas e náuseas, certo? O exame para diagnosticar um portador de giardíase é feito por exame de fezes, já que ela está atacando os intestinos, beleza? E aí, às vezes, para se curar uma pessoa que tem giardíase,
pode ser por medicação ou às vezes ela sai espontaneamente, beleza? Vamos seguindo. A próxima é a malária, tão conhecida, claro. Ela é causada pelo protozoário Plasmodium sp, que habita dentro do mosquito fêmea da malária, tá? A malária ela é originária da África e chegou às Américas, certo? Como ocorre a contaminação além da picada da fêmea que esteja contaminada? É por transfusão de sangue ou seringas contaminadas, beleza? Quando ela entrar dentro do teu corpo, ela vai atacar o fígado, o baço, vai te causar febre alta, dor de cabeça, cansaço, dor no corpo, pele amarela, perda de apetite, calafrios e por aí vai. Para se descobrir ou se diagnosticar ao portador de malária, é feita uma análise de sangue, tá bom? E o tratamento é por medicação chamada antimalárica. Vamos seguindo. A próxima doença é a toxoplasmose. É uma doença que não é contagiosa, então o humano não passa de humano para humano. E ela é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, certo? E aí como é que acontece? Ela tem uma forma parasitária um pouco atípica. Ela parasita o gato, ou às vezes até o cachorro, e aí esses animais vão liberar partes do protozoário que vão contaminar os humanos, certo? Ou também pode acontecer a contaminação por parte de alimentos. Quando ela entrar dentro do teu corpo, ela vai te causar mal-estar, dor de cabeça, dor muscular, prostração, febre, convulsão, problema de audição e são diversos outros sintomas que ela vai te trazer, além disso, certo? O que acontece? Para se diagnosticar um portador de toxoplasmose, é feito um exame de sangue para se identificar anticorpos que o corpo cria para tentar combater a toxoplasmose, certo? Pessoas que têm HIV, usam drogas ou estão gestantes, mulheres gestantes, são grupos de risco para a toxoplasmose, ok? Se ela entrar dentro do feto de uma grávida, pode causar cegueira, morte ou deficiência naquele feto. Beleza? Ela tem uma atuação intracelular e o ciclo dela de reprodução é dentro dos gatos. O que acontece? Ela vai contaminar o gato a partir de algum alimento que esteja contaminado com toxoplasma gondii, o gato vai lá e come, e por meio das fezes desse animal ou de um alimento contaminado com as fezes do gato, o humano se contamina. É uma volta toda que ela dá para chegar até o ser humano. E aí o humano é usado como brinquedinho intermediário para o toxoplasmose, ok? Ela vai entrar pelo teu tubo digestivo e aí para combater ela a gente geralmente usa antibióticos, ok? É isso, muito obrigado. Manu, você tem beijo para mandar para alguém? O meu beijo de sempre vai para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui nos escutando e nos acompanhando. Bem, obrigado pelo apoio que todo mundo dá pra gente. E esse foi mais um episódio de O Debate, que está disponível em 10 plataformas digitais e... inclusive Spotify e YouTube. É isso, até mais, nos vemos no próximo episódio. Tchau!